Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje eu vim conversar com vocês sobre a coleção Os Clássicos da ABC Editora. Naquele vídeo que eu já fiz há algum tempo, Como me tornei um leitor, eu mostro vários livros dessa minha coleção que eu amo muito por ter sido uma das primeiras a me trazer para esse universo fantástico, né, da literatura brasileira clássica. E foi assim, a primeira coleção que eu comecei a formar aqui, quando ainda nem existia esse acervo, né, eu ia comprando aos poucos os livros, e conforme eu ia conhecendo as obras, os autores, eu ia me apaixonando ainda mais pela literatura nacional, né, e eu tenho um carinho muito grande por essa coleção. E aí esses dias eu estive fazendo aqui umas mudanças no meu acervo, aqui nas minhas estantes, né, uma limpeza que estava precisando seriamente, urgentemente mesmo, e eu inclusive aproveitei para organizar aqui melhor os livros, né, por época, por autor, essas coisas. E aí eu estive observando que os livros dessa coleção que eu tanto aprecio, né, que eu tanto gosto, eles ocupam muito espaço aqui na minha estante. E o caso é que há algum tempo eu também venho colecionando os livros de uma outra coleção dessa mesma época em que eu estava conhecendo a literatura nacional. Trata-se da série Bom Livro, da Editora Ática, que é uma coleção que já vem sendo editada há muitos anos e que sofreu várias modificações ao longo do tempo, sendo que a minha fase favorita é essa daqui dos livros de capa branca. Eu estou colecionando esses livros, que curiosamente são praticamente os mesmos da coleção Os Clássicos da ABC Editora. Daí eu cheguei à conclusão de que eu não posso ficar, né, com essas duas coleções imensas aqui no meu acervo, porque a cada dia que passa eu percebo que espaço é ouro, né? E aí eu acabei optando ficar com os livros da série Bom Livro. Por quê? Por causa do estabelecimento do texto, né, que nos livros da Ática está muito melhor. Nos livros da ABC a gente encontra assim, facilmente erros de revisão. Tem essa parte física do livro também, né? Os livros da Ática são costurados direitinho, enquanto os da ABC são apenas colados. As páginas têm aquela tendência a cair. E principalmente essa questão do espaço mesmo. Estou fazendo principalmente para economizar espaço, porque realmente eu ainda pretendo adquirir muita coisa, não tem como eu ficar com esses livros aqui. E eu também não acho interessante ficar assim com vários livros repetidos, né, só para manter as duas coleções. Mas que eu deixo bem claro que o meu amor por essas coleções é assim igual, não é que eu esteja querendo aqui dizer que eu prefiro a coleção da Editora Ática, não é isso, né? Eu amo essas coleções de verdade, né, porque elas fizeram parte de um período muito importante dessa minha primeira fase enquanto leitor. E aí, já que eu vou doar esses livros da ABC, né, para alguma biblioteca aqui do meu município, eu estive pensando, né, puxa, o que era que eu podia fazer para guardar uma lembrança? Né, eu pensei, se eu ficar só com 1, 2 livros, acho que não vai ser o suficiente, né, se eu tirar uma foto da coleção, sei lá. Foi aí que veio a ideia de fazer um vídeo. É por isso que eu decidi gravar aqui essa série de vídeos, né, que eu acredito que vai ser uma série de vídeos em que eu vou mostrar todos os livros da coleção Os Clássicos da ABC Editora, fazendo assim comentários muito sucintos, né, de maneira muito resumida, até para não deixar os vídeos muito longos. E esses vídeos vão ser assim a minha despedida dessa querida coleção e vão ficar aqui para sempre comigo, né? Sempre que eu sentir saudade desses livros aqui no meu acervo, eu vou lá ver os vídeos, né? Por isso que eu digo que esse vídeo aqui ele é mais para mim do que para vocês. Eu até pensei em deixar em privado, mas aí eu pensei, puxa, de repente alguém pode achar interessante, né? Alguém pode pegar aí alguma sugestão. Eu não vejo problema em deixar o vídeo público. E a coleção Os Clássicos da ABC Editora, ela foi publicada em 4 etapas, né? São 4 fases de 25 livros cada um. Sendo que a 4ª etapa não chegou a ser publicada completamente, né? Acredito que por questões financeiras mesmo, se não me engano a ABC Editora fechou as portas e tudo mais. E eu vou mostrar os livros na ordem que eles foram publicados, quer dizer, pelo menos eu penso que foi nessa ordem, porque é a ordem que aparece aqui na contracapa dos livros, né? A ordem aqui que a coleção está enumerada vai ser a ordem que eu vou utilizar para mostrar os livros para vocês.
Então, começando pelos livros dessa primeira fase, né, do 1 ao 25, eu começo mostrando aqui Luzia Homem, de Domingos Olímpio, que foi, por coincidência, o primeiro clássico brasileiro que eu li. E eu amo demais esse livro, já falei aqui para vocês que eu sou apaixonado por essa história. Luzia Homem é um livro assim, que a gente lê com muito prazer, principalmente para a gente que é daqui do Ceará, dessa região norte, né? Porque a história se passa aqui pertinho, né? Em Sobral, aquele cenário ali da Serra da Meruoca. Sabe quando você lê um livro que você se identifica assim, com os costumes e que você conhece os lugares que os personagens estão percorrendo, é algo muito delicioso, né? E Luzia Homem já é assim quase um mito, né? Tem cearense que acredita que realmente ela existiu. Tem até um monumento dela em Sobral. É um livro assim que eu recomendo demais. Um dos maiores ícones do regionalismo brasileiro, né? Isso aqui é a nível de literatura universal mesmo, né? Um clássico que realmente dá aquele sentimento, né, de que, puxa, Domingos Olímpio precisava ter publicado mais, né? Eu só tenho dele ainda aqui para ler o Almirante, que eu consegui baixar recentemente, né, através daquele portal Brasiliana da USP, os periódicos em que saiu o Almirante, né? Aí eu tenho esse outro romance do Domingos Olímpio para ler, eu tenho muita vontade de conhecer para ver se é tão bom quanto Luzia Homem. Aí temos Memórias de um Sargento de Milícias, que é outro livro assim, sensacional. É um livro que toda vez que eu leio eu morro de rir desse livro, né? Como eu sempre digo, o único problema desse livro acho que é esse título, né? Que às vezes pode assustar um pouco os leitores, né? Memórias de um Sargento de Milícias parece algo tão chato, né? Assim, à primeira vista, mas não tem nada a ver realmente, né? Quando você lê, você descobre que realmente é um livro delicioso, uma obra maravilhosa, muito engraçada, né? O forte desse livro é o humor, essa coisa picaresca do Manuel Antônio de Almeida, que é outro autor que, a meu ver, deveria ter escrito mais. Helena, do Machado de Assis. Dos 4 livros da fase romântica do Machado de Assis, esse aqui é certamente meu favorito. Eu gosto muito dessa história. Acho Helena um livro muito delicado, né? Acho que delicado seria a palavra perfeita para descrever. A Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, que é o clássico assim, brasileiro poderoso, livro incrível, né? Que já teve aí inúmeras adaptações, sucesso no Brasil, sucesso no exterior. Dispensa, né, a apresentação, né? Escrava Isaura. A Normalística, desse autor Adolfo Caminha, que é outro que, assim, tudo que eu li desse cara, eu também gostei muito, né? Eu gosto muito de Adolfo Caminha. Inclusive, fiquei muito feliz quando as edições UFC, a UFC, a Universidade Federal do Ceará, lançou há algum tempo os contos do Adolfo Caminha, né, que foram recolhidos aí de várias fontes e que estavam inéditos até aquela época, né, se eu não me engano, 99, 2000, por ali. E aí eu já tinha lido a Normalista, já tinha lido o Bom Crioulo, eu ainda não tinha acesso àquelas outras obras dele, né, Tentação, depois que eu adquiri. Mas aí quando finalmente foi lançada essa coletânea de contos, eu lembro que eu fiquei tão feliz, né, em ler algo novo do Adolfo Caminha, e são contos assim que realmente não mereciam ter ficado assim tanto tempo longe aí do público, né? E é lamentável ver que muitas pessoas ainda não conhecem, né? Não tem assim, infelizmente, uma divulgação mais ampla. E eu acho que eu preciso falar menos, senão esse vídeo vai ficar enorme mesmo, né? Mas deixa eu só compartilhar aqui com vocês uma lembrança que eu tenho muito interessante aqui da Normalista, que foi através desse livro que eu conheci o Eça de Queiroz, né, que eu tive interesse de ler O Primo Basílio, né, que era o livro proibido das meninas aqui do livro, né, a Maria do Carmo e a Campelinho, acho que era assim que elas se chamavam, né, e as duas liam esse livro às escondidas, era muito engraçado. Senhora, de José de Alencar. José de Alencar, vocês sabem, né, o meu escritor favorito. E os livros da ABC, de certa forma, me apresentaram, né, a José de Alencar, por isso que eu gosto tanto dessa coleção. E Senhora é um dos meus livros favoritos dele, né, e de muita gente também. É um romance que também dispensa apresentações. Aurélia, Fernando Seixas, né, são personagens eternos, memoráveis.
A Ilustre Casa de Ramires, do Eça de Queiroz. Eu lembro que quando eu li esse livro, eu achava ele assim um pouco difícil, mas era um difícil que era tão bom, né? Eu ficava ali o tempo todo curioso para tentar saber o que era que ia acontecer, né, com o Gonçalo, acho que era Gonçalo o nome dele. E eu achava interessante não só a história dele aqui do livro, mas a história que ele escreve aqui no livro, né? Porque aqui o Eça usa aquele recurso de fazer uma história dentro de outra história, né? Tem um livro que está sendo escrito pelo próprio protagonista aqui dentro dessa obra. E eu ficava tão empolgado pela história que ele estava escrevendo, que às vezes até mais do que a história oficial mesmo do romance. Dona Guidinha do Poço, do Oliveira Paiva, também é uma obra muito importante da nossa literatura, né? E que curiosamente ficou inédita, né, por muitos anos, só foi publicado muito tempo depois, né, quando foi descoberto aí no espólio do autor. E eu tenho poucas lembranças desse livro aqui, faz muito tempo que eu li. Eu lembro que eu não gostei tanto na época, mas eu acho que é mais por essa questão de que eu não tinha a maturidade que esse livro aqui exigia, né? Mas que é uma obra que eu pretendo muito reler, né, para tirar a prova, né, de se eu gosto, se eu não gosto. Temos aqui Dom Casmurro, Machado de Assis, né, que é outro clássico assim imenso, né, da nossa literatura, também dispensa apresentações. É um livro assim que me deixou muito feliz porque foi assim um livro que eu li Machado de Assis quando eu já estava mais afeito à linguagem, né, do autor. Não foi o meu primeiro contato com Machado, né? Então eu lembro que quando eu li Dom Casmurro, eu me sentia muito à vontade com aquele estilo machadiano, né? Eu não tive dificuldade, embora também já faça muito tempo, né, que eu fiz a leitura de Dom Casmurro. Cabeleira, do Franklin Távora, né, que é um livro maravilhoso também, né, daqueles que a gente odeia o protagonista e depois a gente ama ele, a gente quer salvar ele de todas as formas. É uma das obras mais marcantes também, né, dessa tendência regionalista da nossa literatura. Embora eu também tenha assim, uma rixazinha com o Távora, né, porque ele teve lá aquela polêmica com Alencar. Não sou muito cheiroso, né, com o Franklin Távora por causa disso, né, mas eu tenho aqui praticamente todas as obras dele aqui também. A Iracema, do José de Alencar, que é assim, prosa poética da mais alta qualidade. Provavelmente essa aqui é a obra-prima do José de Alencar. De todas as suas obras, eu acho assim, que Iracema é a mais perfeita. Não é assim a minha favorita, a que eu mais me divirto, a que eu mais gosto, né, a que mais prende a minha atenção, mas analisando assim o teor literário, a forma, né, todos os recursos utilizados aqui pelo Alencar, nessa força estilística que tem esse livro, realmente faz de Iracema a sua grande epopeia, né? A epopeia que Alencar nunca escreveu em versos, ele fez em prosa com Iracema. Tem esse aqui, o Ateneu, que eu até já conversei com vocês da minha experiência com esse livro, né, que nas duas tentativas que eu fiz para ler ele, né, na segunda que eu consegui ler, eu não gostei muito, mas também por essa questão de maturidade, eu não consegui compreender muito bem a obra na época. Eis outro livro que eu preciso reler urgentemente, né, para fazer um aproveitamento melhor. Inocência, do Visconde de Toné, que é um livro muito fofinho mesmo, gente. Pense num livro fofo, é esse livro Inocência, né? É um livro que eu não deveria ter lido só uma vez, né? Eu só li Inocência uma vez. Acho que eu preciso resolver isso, né? Porque é um livro fofo. E falando de livro fofo, né? A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, um dos meus autores românticos favoritos, né? Depois de Alencar, Macedo é o meu romântico favorito. E A Moreninha é aquele livro, né, que eu posso ler 1000 vezes, que eu vou continuar gostando sempre, porque isso aqui, minha gente, é genial, né? É genial. Aí temos aqui Os Maias, do Eça de Queiroz, que a ABC publicou em 2 volumes, né, por ser um calhamaço.
E Os Maias, dos livros que eu li do Essa, é, sem sombra de dúvidas, o melhor. E eu acredito que seja mesmo a obra-prima do Essa de Queiroz, né? Os Maias é aquele livro assim que dá um impacto, assim, um impacto muito grande no leitor, né? Faz você assim, se deslumbrar, né, com o poder que tem esse livro, né? Esse aqui é um livro que eu chamo assim de literatura poderosa mesmo, né? Um livro assim que arrebata o leitor, que te pega, que te faz sentir tanta coisa, né? Os Maias é um livro assim, é um livro forte. Os livros do Essa geralmente são fortes, mas como esse aqui, eu ainda não li outro, né? Do Essa. Quincas Borba, do Machado de Assis. De todos os romances do Machado, Quincas Borba é o meu favorito, né? O que eu acho mais assim, bonito. É um livro bonito. O final desse livro é uma coisa assim linda. Eu inclusive aproveitei o final do Quincas Borba para fazer uma crônica, né? Que inclusive está naquela coletânea Em Algum Lugar, né? Que eu publiquei agora recentemente. Tem até um vídeo aqui no canal. Tem uma crônica lá naquele livro em que eu aproveito pedaços de várias obras que eu li, né? Uma crônica bem interessante. É uma coletânea de contos, né? O livro, mas que eu coloquei ali uma crônica de intrometida, em que eu faço aqui um diálogo com o final de Quincas Borba, que eu acho assim, dos finais do livro do Machado, eu acho que esse aqui é o mais bonito, muito bonito. O Sertanejo, de José de Alencar. Esse romance aqui, eu costumo dizer que é o romance assim, da caduquice do Alencar, porque é um livro onde eu percebo que ele repete muitas das suas ideias que ele já tinha usado em outros livros, né? Ele traz muita coisa que ele já tinha escrito para essa realidade aqui do Ceará, do sertanejo. Aqui você percebe que é como se fosse o Guarani do Ceará, né? É como se fosse transpor toda aquela cultura do livro Guarani para a cultura cearense nesse romance sertanejo, né? Para mim, Peri e Arnaldo têm assim, a mesma alma, né? Um seria a reencarnação do outro. E o que mais me desgosta nesse livro não é nem tanto esse reaproveitamento de ideias, né? Mas por ser um livro assim, da caduquice do Alencar, realmente eu acho que foi, se não me engano, foi o último livro, né, que ele escreveu. Acho que foi. Tanto que ficou incompleto, né? O Sertanejo é uma obra inacabada. E aqui o que mais me desgosta, né, como eu estava dizendo, é que aqui o Alencar se perde muito em explicações, em descrições de todos os livros dele. O Sertanejo é o que me parece mais descritivo mesmo. A Cidade às Serras, do Essa de Queiroz, que é um livro muito interessante, muito agradável. Eu já até comentei um pouquinho desse livro aqui naquele vídeo que eu fiz sobre o Mandarim, que aqui é um livro que você se sente bem, né? Porque o personagem, ele termina, né? Ele tem um destino que faz o leitor se sentir bem, o leitor compartilha da felicidade aqui do Jacinto, né? Diferente do Mandarim, que tem todo aquele pessimismo que tanto me desgosta. Esse aqui, que também vai para aquela lista lá dos livros fofos, O Garimpeiro, do Bernardo Guimarães. Tá aqui um romance do Bernardo Guimarães que deveria ser mais conhecido, mais difundido, até entre o público jovem, né? Porque esse livro tem uma das histórias românticas mais assim bonitinhas da literatura. É um livro assim que eu lembro que quando eu li eu fiquei assim apaixonado. Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, né? Como eu já disse, tudo que eu li do Adolfo Caminha eu gostei muito, e com esse livro não foi diferente, embora seja uma tendência do Adolfo Caminha escrever, assim como a Aloysio, né? Às vezes algumas coisas que chocam, né, o leitor, aqueles finais que realmente são assim muito trágicos, mas ele faz isso de uma forma tão bem feita, gente, que tá aqui um autor que eu comparo muito a Luiz Azevedo, a Adolfo Caminha, né? Para mim são verdadeiras almas gêmeas, né? Porque mesmo quando eles escrevem sobre coisas assim aparentemente feias, ruins, grotescas, eles fazem tudo de uma maneira tão bonita, tão bela, né?
Esse livro é um verdadeiro exemplo disso que eu estou falando, né? O final do Bom Crioulo é uma coisa muito trágica, mas que é contada de uma forma tão bem elaborada, tão interessante, tão perfeita, que realmente encanta, né? Encanta. Aqui o meu primeiro contato com Lima Barreto foi justamente esse livro aqui, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Esse livro aqui já foi um mau começo com Lima Barreto, que eu lembro que eu não gostei desse livro. E até hoje eu não tolero, né, o Lima Barreto, as suas obras, aquela questão de que ele trata a literatura mais como uma válvula de escape, né, de desabafo, né, toda essa questão dele transformar, né, a arte em um objeto para difundir os seus panfletos, né, dentro dos seus romances. E Recordações do Escrivão Isaías Caminha já é um romance que a gente percebe isso. O Mulato, do Aloysio Azevedo, né, que é um livro assim, maravilhoso. Eu lembro que quando eu li o Mulato, eu tinha a impressão de que eu estava assistindo um filme. Assim. O Aloysio escreve assim, de uma forma tão maravilhosa que eu enxergava as cenas assim, com tanta perfeição que parecia assim, que eu estava vendo mesmo em cores o Mulato, né, que é mais uma dessas histórias que tem assim, aquele final trágico, mas que o autor faz de uma forma assim, que choca, né, que choca, mas que é bonito ao mesmo tempo que te faz pensar. É um livro sensacional. Tropas e Boiadas, do Hugo de Carvalho Ramos. Esse aqui é um livro assim, que eu lembro muito pouco dele. É um livro de contos. Faz muito tempo que eu li. Não lembro quase nada. Eu só lembro de eu ter gostado muito de um conto dessa coletânea chamado Gente da Gleba. Eu lembro que eu gostei muito desse conto, mesmo trazendo uma história trágica, mas que eu fiquei muito impressionado com esse conto. E, finalmente, encerrando essa primeira fase, A Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, que é outra obra-prima, né, do Macedo, um livro maravilhoso, divertidíssimo, engraçado, inteligente, interessante. É um romance que todo mundo precisa conhecer, para todas as idades, para todos os gostos. Né? Eu não entendo uma pessoa que lê este livro e não gostar, né? Porque realmente é um livro sensacional. Pois então eu vou encerrando aqui esse primeiro vídeo. Depois eu trago para vocês o segundo vídeo com os livros da segunda fase da coleção Os Clássicos da ABC Editora. Pois então, até lá!